Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no programa Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o programa Cultura Geral de segunda a quinta-feira, pelo menos ao vivo, né? Pelo menos de segunda a quinta-feira. E às vezes a gente faz o programa também gravado por causa da disponibilidade de horário. Hoje a gente vai tratar de dois assuntos super importantes aqui. A vida do advogado quando sai da academia e vai para o mercado de trabalho. Ele vai ter que discutir, pensar, aliás, ele vai ter que pensar essa ideia de encarar o mercado ou encarar outra forma de remuneração e encarar também essa ansiedade, o medo, né? Essa expectativa que é criada nessa educação que a gente tem vivido, uma educação positiva, né? Que é criar pessoas para poder competir uma com as outras. Eu acho que isso é muito importante. Tratar desses assuntos aqui são assuntos extremamente interessantes porque, primeiro, porque o programa ele tem dois patrocinadores ligados à educação, que é a Faculdade Milton Campos e o Instituto Santa Terezinha. E segundo, que é um assunto extremamente ligado à vida do cidadão comum, né? Então, é muito importante que todos acompanhem esse programa. E para falar desse assunto aqui, eu trouxe a minha grande amiga Gabriela Guerra. Seja bem-vinda, é um prazer te receber. Muito obrigada. Depois de muita luta, estava estudando demais, né, Gabriela? Com certeza. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui, tá? Obrigada, Betão. Sinta muito bem acolhida aqui, tá bom? Obrigada. E nós vamos falar também dessa situação do Fred, tá? Do Fred que teve esse imbróglio aí entre Atlético e Cruzeiro. Ele foi pro Cruzeiro, tinha uma multa de 10 milhões de reais e tal. E o Marcelo está aqui, meu grande amigo, né? Mais uma vez, começamos no rádio, foi para Portugal, me abandonou, fez o mestrado dele, voltou. E agora está virando figurinha carimbada aqui no programa também. Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer te receber. Ai, Betão, o prazer é meu, você sabe que do meu orgulho de fazer parte desse programa de vez em quando e ver que cada vez mais ele está crescendo, ele está trazendo gente nova. Um prazer aqui rever a Gabi, minha caloura, minha companheira de DA. É verdade. Estávamos aqui fazendo as contas 6 anos atrás, praticamente, nós estávamos começando nosso projeto lá no diretório acadêmico, que acabou fazendo com que ficássemos amigos e criássemos uma turma muito boa lá na Milton Campos. E um prazer sempre poder ser recebido por você. Gabi, deixa eu começar com você. Claro. Tem muito de desafio acadêmico na vida do estudante? Quais os desafios mais difíceis que o estudante tem que encarar? Com certeza. Acredito que principalmente nessa fase de recém-formado, a gente já chega no mercado de trabalho com muitas expectativas, com muitas ideias acerca do futuro, com ideais também que nós gostaríamos de manter, até mesmo ideologias. E diante desse cenário, muitas vezes a gente se perde, né? A gente se frustra. E então é realmente uma sensação muito complexa até de explicar, porque por um lado a gente quer o sucesso, muitas vezes um sucesso rápido, porque hoje em dia as coisas são muito rápidas, e por outro lado a gente acaba descobrindo que a realidade não funciona dessa forma, que é um passo a cada passo, né? Uma coisa de cada vez. Então é muito angustiante, é frustrante, mas ainda acredito que no final das contas as coisas se ajeitam, né? E aquela pessoa que persiste, ela acaba alcançando o que ela vem plantando há muito tempo. Gabi, deixa eu te perguntar uma coisa. Você escreveu um texto, que é óbvio que eu vi o texto, li o texto, e falei assim, agora você vai falar disso no programa. Então, claro. Que tipo de sofrimento que te acometeu mais naquele momento? Que você fez um relato, assim, do sofrimento que foi no momento que aquela saída do casulo, né? Diz que o 10º período é o parto, né? O 10º período. Sim. Né?
quando você se depara com a realidade, que tipo de sofrimento que você teve, que te causou, que você teve que fazer um tratamento, teve medicação também, tudo e tal. Qual foi o que mais te afetou? A ansiedade ou o medo? Então, eu acredito que o medo é causado pela ansiedade, né? Mas, de certa forma, a ansiedade, por ter ocasionado sintomas físicos, foi um pouco pior, um pouco mais difícil de lidar. Mas o medo também me acompanhou desde o momento em que o curso foi acabando. Eu confesso que a ansiedade já estava presente, porque desde o 8º período eu já comecei a me indagar. Então, eu vou formar daqui a pouco e o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu vou largar essa faculdade maravilhosa que me acolheu, vou perder os meus colegas, a minha rotina, vou ser jogada no mercado de trabalho. Será que eu sou qualificada? Eu sou tão nova, será que eu escolhi a faculdade certa, o curso certo? Então, essa série de indagações acabaram me atormentando aí na época da formatura. E por um longo período eu fiquei, assim, desesperada mesmo. Eu tive que parar, de tirar um tempo para mim e começar a considerar as minhas opções. E talvez pelo fato de eu ter tido uma certa visibilidade na faculdade por conta dos resumos que eu produzia, eu me senti um pouco pressionada, não só pelos meus colegas, mas por mim mesmo. Porque se eu já tinha alcançado essa visibilidade, esse patamar logo de cara, com tão pouca idade, se eu já tinha chegado até aqui, então o meu futuro deveria ser, né, tão esplêndido quanto já estava sendo. E eu não me permitia aguardar, esperar, respirar, né? E isso foi me causando muito mal. Porém, com o passar do tempo, né, o meu pai gosta de dizer que a juventude é o mal que o tempo cura. Então, com o transcorrer aí dos meses, eu fui me achando, me encontrando e descobrindo realmente quais seriam esses passos a serem tomados. Você acha que essa educação positiva de competitividade, ela atrapalha muito na formação do indivíduo? Essa coisa da competição ali, da concorrência mesmo, você vê que tem esse embate assim. Isso te incomoda? Muito, muito. Inclusive, mesmo na faculdade, que em tese não há a competição, né, explícita, escancarada, ainda assim ela está implícita, porque, querendo ou não, são seus colegas, mas também são os seus concorrentes, né? Principalmente quando a gente pensa em concurso público, ou mesmo para disputar uma vaga, né, mais concorrida aí num escritório. Então, muitas vezes a gente perde, né? Eu, pelo menos, tive vários momentos em que eu me perdi durante o curso e que eu abri mão de uma certa malemolência social, sabe? De ir mais a festas, de ser mais presente para estudar, para pensar realmente aí no futuro. Eu me preparei, eu vivi 5 anos, não no presente, mas no futuro. E quando o futuro chegou, eu assustei, né? É normal, né? Eu acabei descobrindo que é normal, porque quando a gente forma, a gente acha que é só com a gente que esses pensamentos são exclusivos nossos. E claro que não são, né? Depois, conversando com outras pessoas, eu vi, você ficou perdido? Eu também. Então, é normal, né? Acho que todo mundo se perde em determinado momento da vida, do curso, e principalmente depois que a faculdade acaba. Como é que é essa coisa de lidar com a felicidade imediata? A felicidade é para hoje. Essa coisa de coisificar a felicidade, né? No seu caso, assim, pelo que eu entendi do seu texto, assim, você colocou uma energia muito grande na aquisição do saber para transformar esse saber em felicidade, né? Sim, sim. Como é que essa frustração, lidar com essa frustração, o tanto que foi difícil, como é que foi isso, assim? Eu acho que eu estou fazendo essas perguntas porque tem muito disso em todos os lugares. Sim, inclusive no meio acadêmico, né? Com Que eu estava certeza. falando, a gente estava conversando no intervalo aqui, do tanto de pessoas que suicidam no meio acadêmico, né? Então é muito importante que às vezes a pessoa vai assistir o programa e vai se identificar, né?
Então, assim, quanto é de que se a gente conseguisse mensurar, né, dentro desse compasso todo que a gente vive no processo acadêmico, depois na vida pessoal, na cobrança, com o medo de não dar certo, não saber lidar com o fracasso, né? Com certeza. Como é que é isso tudo, esse turbilhão de coisas? Pois é, Betão, eu acho que a nossa geração, eu falo da nossa geração porque as pessoas cada vez mais estão ansiosas, né? Os médicos vêm mostrando isso, ou talvez estejam procurando mais ajuda. Mas, assim, na geração dos meus pais, por exemplo, ninguém se falava tanto sobre ansiedade, sobre depressão, sobre distúrbio generalizado, transtorno de ansiedade generalizada, sobre crise de pânico. E hoje é uma coisa tão comum, tão corriqueira, tanto que eu falo disso abertamente porque eu não vejo mais nenhum tipo de estigma quanto a isso, pelo menos no meio em que eu convivo, né? Então, é muito comum, tudo acontece muito rápido, então a gente acaba desejando que as coisas venham tão rapidamente também. E isso é frustrante, porque a vida demora, tudo demora, né? E eu acredito até que o que vem rápido demais, a gente não dá o devido valor, sabe? Então, essa busca pela felicidade imediata, ela é frustrante e é algo que eu creio que deve ser combatido. Então, o ideal seria valorizar o momento, pensar que não é agora, pode ser depois, né? Sem essa carga, sem essa pressão toda que a gente se coloca, que o mundo coloca sobre nossas costas, né? Daqui a pouco tem outra pergunta para você. Deixa eu pular pro Marcelo aqui, que ele tá gostando do papo, que ele tá ali só balançando a cabeça e tal. Né? Passou por isso tudo também. Com certeza. Marcelo, vamos falar um pouquinho dessa história do Fred, hein? Sim. Como é que vai? O Cruzeiro vai ter que pagar o Fred? Eu acho que não, né? Vai ter. Aqui é uma conversa de cruzeirense e atleticano, eu vou falar com ele que não, mas ele que estudou o caso, né? Vai ter, Betão. Eu estou muito tranquilo em defender a minha posição, porque eu escrevi o artigo pois é. com o João Tarcísio, meu grande amigo, meu parceiro de muito tempo, que trabalha comigo atualmente lá no escritório Novaes Malar de Advogados, que é cruzeirense roxo. E você vai ficar bravo com ele, né? Mas, Betão, o breve resumo dos fatos é o seguinte, né? No final do ano passado, o Fred tinha um contrato com o Cruzeiro. Com o Atlético, desculpa. E o clube e o jogador decidiram rescindir esse contrato. E aí, dentro dessa rescisão, foi colocada uma obrigação do Fred, uma obrigação que no direito civil a gente chama de obrigação negativa, obrigação de não fazer, né? Que o Fred se abstenha de assinar o contrato com o Cruzeiro. E dentro dessa obrigação foi inserida uma multa de 10 milhões de reais. Então, se o Fred podia assinar com qualquer clube, e nos bastidores o porquê dessa cláusula pela parte do Atlético é dita porque já estava fechado com o Flamengo. Já estava praticamente fechado com o Flamengo, pelo que eu fiquei sabendo. E 24 horas depois de assinar o termo de rescisão com o Galo, o Fred assinou com o Cruzeiro. E desde então estávamos discutindo se essa multa era válida, se essa obrigação era válida, e no início do mês, na verdade, na semana passada, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF soltou a sentença, o laudo arbitral, como eles chamam lá na Câmara Arbitral da CBF, definindo que, de fato, a multa é devida. O Fred tem que pagar os 10 milhões para o Atlético, e a pitadinha a mais dessa sentença, pelo que a gente apurou, é que foi reconhecida a possibilidade do Cruzeiro como devedor solidário, porque o Cruzeiro compareceu ao procedimento arbitral de forma voluntária, assumindo a dívida do Fred. Então foi entendido que o Cruzeiro também pode pagar. Então o Cruzeiro é devedor solidário nesse caso, que não acabou ainda, porque a gente ainda tem os recursos, né? Sim. Betão. Ô Marcelo, uma das coisas que eu preparei aqui para a gente conversar é o seguinte: dentro dessa discussão, a gente precisa analisar um outro aspecto. A importância que o jogador
a importância do jogador ter um advogado. Esclarece isso. Às vezes, por exemplo, o sonho que a pessoa tem, às vezes, de ser jogador de futebol, ele passa só pelo ganho financeiro, ele sem pensar em mais nada, e às vezes por falta de estrutura, mesmo a falta por um processo cultural, que é diferente, por exemplo, na Europa, em que o jogador normalmente ele tem outras profissões e também já passa pela academia, tem uma série de coisas, já tem um conhecimento intelectual um pouco mais elevado. Qual que é a importância do jogador ter uma assessoria jurídica, Marcelo? Betão, eu acho que todo mundo, quando vai fazer um negócio mais volumoso, tem que ter uma assessoria jurídica. É o jogador, dentro da sua relação com o clube, dentro da relação com os patrocinadores, é aquela pessoa que vai comprar um imóvel, é aquele empresário que vai abrir, né, sua pequena empresa, mesmo se virar um microempreendedor individual. Eu acho que isso não é puxando sardinha para o meu lado. Sim, eu acho que a gente tem essa função de consultoria. Muitas vezes, a gente até conversou isso da última vez, né, Betão? Muitas vezes as pessoas veem o advogado muito como aquele que resolve conflitos, que apaga incêndio, mas a gente tem toda uma função preventiva. E dentro do jogador de futebol, e aí se eu falo para aquele pai que tem aquele grande sonho de ter, né, o filho como jogador de futebol, ou mesmo o adolescente que já está aí na categoria de base do Vila, mas já está sendo sondado por Atlético, por Cruzeiro, por América, é fundamental, e atualmente é mais fundamental ainda, porque com a reforma trabalhista, a reforma trabalhista trouxe a possibilidade de que as demandas entre clubes e jogadores sejam decididas por arbitragem. Se o salário do jogador for acima de, atualmente, R$11 mil. O que a gente sabe que no mundo comum é um salário muito bom, mas que no mundo do futebol não é uma coisa do outro mundo. A gente sabe aí muito bem, muito pelo contrário, né? É um salário até baixo, né? E a arbitragem é uma jurisdição, né? Ele equivale ao Poder Judiciário para definir as obrigações, as responsabilidades das partes, mas normalmente é uma definição com uma qualidade muito boa, né? Os árbitros, seja da própria CBF, que já é pré-definido, ou em alguma outra câmara, que você pode escolher quem vai julgar, a qualidade da decisão normalmente é muito grande, a qualidade do processo é muito grande. E aí, por isso, fica até mais importante ainda que nas relações entre clube e jogador, o jogador... E aí eu falo jogador de futebol, mas a gente pode falar do jogador de vôlei, do jogador de basquete, né? Do jogador de rugby. Você sabe que eu gosto, né? Eu acho que esses salários não são tão grandes, não, mas é fundamental. Essa assessoria é fundamental, Betão. Marcelo, uma pergunta que eu fiz para o Thales e fiz para a Suzana. A arbitragem é o futuro da jurisdição brasileira? Betão, a arbitragem é o presente da jurisdição brasileira, mas a jurisdição de alta qualidade. Eu não vi o que eles falaram, então e são dois mestres para mim, né? Mas é exatamente isso, porque se tiver algum contraponto é feito na hora, né? Mas os dois são os mestres para mim. O Thales, meu queridíssimo orientador e de monitoria, de TCC, a Suzana, uma amiga querida, né, mestre e futura doutora no assunto. Para mim é o presente já, Betão, é o presente, mas não é um presente que vai salvar, não vai salvar o judiciário, não vai salvar, né, essa quantidade de demandas que assolam aí o judiciário brasileiro, mas é a solução e é o presente, né, para as grandes demandas, aquelas demandas muito complexas, aquelas demandas pontuais, especialmente por causa dessa questão que eu pontuei, da possibilidade, né, na maioria das câmaras arbitrais que a gente tem no Brasil, os regulamentos delas prevêem a possibilidade das partes escolherem quem vai julgar o caso. Então as partes pesquisam grandes nomes, se o caso, por exemplo, é de contrato, eu vou pegar os grandes nomes do direito contratual brasileiro para julgar meu caso. Vou ter uma decisão que a qualidade dela é praticamente
inquestionável. Então eu acho que não é mais o futuro, não. Nós já temos mais de 20 anos de edição da lei da arbitragem, vamos fazer mais de 15 anos que ela já está valendo, que o STF garantiu que ela está valendo. É o presente já, é o presente. Gabi, deixa eu voltar para você. Advogar é mais complicado, às vezes, uma corporação, você trabalhar numa corporação. E o que é mais complicado? Concurso, estudar para concurso ou entrar para o mercado corporativo, mercado de trabalho? O que você acha assim? O que você pensa assim? Você ralou, você passou no concurso, mas você ralou, né? Então, eu acho que não tem nem como comparar em termos de dificuldade, porque ambos são difíceis, mas dentro da sua própria seara, assim. O concurso exige mais disposição de, talvez, aí, mais abdicação, de não ter um emprego imediato, de esperar, de ficar sabe, abrir mão da vida social um pouquinho, estudar várias e várias e várias horas compilada dentro de um único ambiente, sem muita interação social. Então é um pouco depressivo, sim. Mas por outro lado, o escritório também exige muito. É uma dinâmica totalmente diferente, né? Também é concorrido, também é competitivo o ambiente, ambos são. Mas talvez o advogado seja competitivo entre os seus e o concurseiro, ele compete antes de entrar dentro do cargo, né? Na minha experiência, estudando para concurso, eu consegui encontrar pessoas que dividiam essa mesma carreira e foi incrível, sabe? Então, em ambos as possibilidades aí do direito, as duas são complicadas, as duas têm os seus prós e contras. Eu acabei optando pelo concurso por não ter me apaixonado pela advocacia em si. Durante os meus 5 anos de graduação, eu nunca fiz estágio em escritório. Cheguei até advogar depois de formada, mas vi que não tinha o perfil. Meu perfil sempre foi muito mais acadêmico e nesse ponto o concurseiro, né, tem mais disposição de estudo do que o advogado recém-formado. O advogado recém-formado, ele se movimenta mais, ele lida com várias coisas ao mesmo tempo. E o concurseiro não, o concurseiro tem uma meta e aquela meta deve ser cumprida durante o dia e é um compromisso muito mais seu do que com um chefe ou com um colega de trabalho, é seu, então depende mais de você, sabe? Uma outra pergunta, estou te explorando bastante. À vontade. Você acha que você aproveitou o seu curso ou você deveria ter aproveitado mais o seu curso acadêmico? Você acha que você passou rápido? Se não passou, eu nem vi, eu deixei de aproveitar determinado tipo de coisa que eu poderia ter aproveitado? Acho que ninguém forma e fala assim, acho que deu de faculdade, aproveitei tudo que eu tinha para aproveitar. Não, todo mundo poderia ter aproveitado alguma coisinha a mais e eu sinto isso. Eu me dediquei muito ao acadêmico, né? Eu dei 2 anos e meio de monitoria, eu fiz estágio em órgão público a minha vida toda, mas assim, eu fico me questionando, será que não teria sido válido e interessante ter feito um pouquinho de estágio em escritório no começo do curso? Será que eu não aprenderia outras coisas, outras dinâmicas, outras qualidades que hoje eu não tenho? Então, eu acho que sim, todo mundo vai formar e falar, me arrependo de não ter me dedicado mais a tal matéria ou a tal área, mas é normal, comum. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho. Vou fazer um intervalo, deixa eu tomar uma água. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. A terra só tem um pouquinho de água. A gente liga, deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água
onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. Apoio TV Banqueta. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, usar de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Cultura Geral. Apoio cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com Cultura Geral. Marcelo, deixa eu voltar rolando uma bola para você. O que nós podemos entender hoje do direito imobiliário? Nova Lima deu um boom aí de direito imobiliário, né? Principalmente, ainda continua, né? É um desafio ainda, esse desafio corporativo ainda do direito imobiliário é um desafio para quem, principalmente para quem está saindo da faculdade também, eu acho que está muito ligado a isso ainda. Sem dúvida, Betão, é uma área muito interessante, é uma área dificílima, com leis específicas, leis antigas que vão sendo mudadas, e até o gancho que eu trouxe entre multas e direito imobiliário, a gente falou um pouco da multa do Fred, é essa lei dos distratos imobiliários que está vindo aí para ser sancionada pelo próximo governo. Pelo que eu pude apurar aí nos bastidores, ela deve ser sancionada logo no início do próximo governo federal, né? E é uma área super necessitada de bons profissionais, seja do ponto de vista do advogado que atua no ramo imobiliário, do advogado que atua dentro das empresas imobiliárias e do jurista que vai virar o notário, que vai estar ali tanto no cartório de registros de imóveis quanto no cartório de notas para fazer as escrituras públicas. No interior, muitas vezes juntam um cartório só, né, nessas cidadezinhas menores do interior. É um ramo que não é minha especialidade, mas que é um ramo que eu tenho interesse e estudo um pouco, e acabo atuando bastante no ramo, e que é um desafio inegável para quem está aí formando, quem está aí entrando no meio do curso, para o final do curso, e que gosta dessa parte de direito civil, direitos, né, de direito das coisas, direitos reais. Marcelo, se a gente encarar esse mundo do futebol, né, encarar toda essa dinâmica que o futebol gira hoje, como é que você vê os clubes de futebol, os contratos que são feitos com os jogadores, os contratos que são feitos com as empresas, e essa permanência, né, desses instrumentos jurídicos, né, que estabelece essa relação a relação de ganho, né? Que a gente estava falando agora há pouco, por exemplo, a importância de um jogador, ou seja, de futebol, de vôlei, de basquete, o que for, ter uma orientação jurídica, né? O volume de dinheiro às vezes é muito grande, e a pessoa, ela possivelmente não vai saber lidar com isso. Então, por isso seria muito importante manter essa estrutura, não só jurídica, mas também estudar bastante também essa área de contratos. Sem dúvida, do ponto de vista do direito esportivo e do direito, né, nessa área do futebol, acaba sendo muito interessante, porque você une duas áreas importantíssimas do direito. Você une o direito civil, porque muitos desses contratos entre jogadores e clubes, ainda mais no nível alto aí, né, na Série A, são contratos complexos, com cláusula
de quantas vezes o jogador pode aparecer em cada... Essa é uma pergunta interessante, porque a remuneração do jogador está relacionada ao tanto de jogos que ele faz por ano? Não necessariamente. Eu ia falar mais aparecer, muitas vezes eu já vi contrato que estabelece que jogador só pode aparecer em 2 ou 3 comerciais, só pode ter X patrocinadores, tem que, né, às vezes, porque isso atrapalha, né, no dia a dia do jogador em relação ao clube, então acaba sendo um contrato complexo do ponto de vista civil mesmo, né, do direito civil, do direito contratual, mas ao mesmo tempo a gente está falando de uma relação de trabalho, e com todas as garantias fundamentais, tanto da Constituição quanto da CLT, né? Então o jogador tem direito a adicional noturno, o jogador tem direito a eventualmente uma hora extra, 13º, férias, 30 dias de férias, o que muitas vezes é esquecido, né, pelos nossos dirigentes que marcam aí, né, final de campeonato no dia 10 de dezembro, início do próximo no dia 5 de janeiro, né? E é uma área, assim como o direito imobiliário, é uma área que de interseção, o direito imobiliário tem essa interseção direito civil e regulação urbana e direito urbanístico, né? E o direito desportivo com essa interseção entre o direito civil e o direito trabalhista. E aí, falando desses dois direitos, Betão, uma coisa que eu até nem tinha comentado com você, ambos, direito imobiliário e direito desportivo, essa semana foi aprovado pelo MEC, vão precisar fazer parte da grade curricular das faculdades, assim como arbitragem, mediação e conciliação. São 3 dos direitos que né, que eu gosto, não é meu estudo ali do dia a dia, mas que são áreas que eu gosto de vez em quando ali, meter um bedelho, escrever um artigo, fazer uma conversa com os amigos que mexem mais nessa área mais a fundo. São 3 os direitos que vão precisar, a partir de agora, estar nas grades curriculares. Gabi, você pensa em escrever um livro? Sim, é um projeto, inclusive. O meu pai tem um livro publicado e ele falou comigo que, havendo interesse, que eu poderia fazer a próxima versão como coautora. Então, inicialmente, já é um projeto bem próximo, que é essa coautoria do livro do meu pai. Mas também tenho muita vontade de lançar o meu livro, que seria voltado para concursos. Durante a minha graduação, eu criei vários mapas mentais, um estilo de estudar um pouco diferente do convencional, e talvez seja interessante, né, colocar à disposição de mais pessoas no livro. Eu vou te dar uma sugestão. Por favor. Você não quer escrever um livro sobre a menina dos resumos, não? Nossa, quem sabe? Porque eu acho que essa coisa marcou tanto a sua vida, que eu acho que assim, essa coisa de ser a referência, de ser essa referência, marcou tanto a sua vida que te causou um sofrimento muito grande. Causou, né? Com certeza. E eu acho que seria o primeiro livro. Se você pensa nisso, talvez é uma ideia, jogar esse... Mas fora do direito, né? Algo fora mais do literário. Direito. Tenho vontade também. Inclusive, tem alguns projetos, porque escrever sempre foi a minha atividade preferida, desde criança. Eu tenho vários livros inacabados, né? Projetos de livros. Mais recentemente eu tenho conversado com alguns amigos que escrevem poemas, crônicas, e venho insistindo para ver se conseguimos juntar e fazer um livro legal. Mas essa ideia eu gostei bastante. Menina dos resumos. Será que teria leitores? Veremos demais, né? Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Foi um prazer te receber, e vai voltar mais vezes, né? Sempre, Betão. Agradeço imensamente você. Só fora do roteiro, posso dar uma dica cultural? Aqui, o programa, você sabe que o programa é um rádio televisionado, né? A gente só tem que preocupar com a imagem, né? Vou dar uma dica cultural maravilhosa para a turma de Nova Lima. Quando estiver lá em Belo Horizonte, não deixem de visitar a nova exposição permanente do Museu Mineiro, que fica na João Pinheiro, um pouquinho abaixo ali ao Detran, entre o Detran
Detran está de um lado, do outro está o FMG, mais ou menos ali no meio, Museu Mineiro de um lado, Arquivo Público Mineiro do outro. Acabou de ser inaugurada no último sábado, uma exposição maravilhosa, com diversos oratórios, com santos maravilhosos, com Álvaro Apocalipse, com Mestre Ataíde, com Di Cavalcanti, Caribé. Tem uma bandeira dos Inconfidentes numa cor mineira, numa cor que ninguém nunca imaginou que seria a cor original. Leonardo, você está convocado, você e o Alessandro, a ir lá tirar essa foto. Pode tirar foto, Marcelo? Pode tirar essa foto para a gente colocar no cenário do programa do ano que vem. Alessandro, você está me ouvindo aí nos bastidores, né? Então não deixem de ir lá não, viu? Porque tá espetacular. Bom, já que você tocou nesse assunto, antes da gente terminar, Gabi, falou do museu. Nós sofremos um atentado cultural que foi a queima dos museus, né? Com certeza. Como é que você vê a importância dos museus? E vamos falar para os estudantes, né? Precisa visitar os museus, né, Gabi? Precisa, com certeza. Se você não conhece um resquício de história, como você pretende construir um futuro, né? Então, os museus estão aí para mostrar e para nos lembrar de muita coisa, né? De muitos erros do passado, de muitas vitórias, de muito crescimento também. Então, eu particularmente amo visitar museu. Você é uma menina acadêmica, né? Já adotei aqui o conselho e vou lá visitar. E já vou fazer fotografia lá pra gente colocar no cenário. A gente vai montar uma seleção de fotos diferentes pro cenário de ano que vem. Gabi, deixa um recado pros alunos, pros acadêmicos, não só pros acadêmicos, mas todo mundo que está nessa batalha aí, porque cada um tem uma luta diferente, né? Às vezes numa instituição que puxa mais um pouco, como a Milton Campos exige um pouco mais, a UFMG, outros, e instituições que puxam um pouco menos, né? Mas não deixa de ser um sofrimento atual, porque naquela conversa que eu tive com o Fábio Belo, eu sempre uso essa frase aqui. Quando você entra para a academia, quando você entra para o sistema acadêmico, você descobre o tanto que você não sabe. Sim. E ali se torna muito premente, muito rápido, que você saia daquilo ali o mais rápido possível, né? Para você ficar longe daquilo ali, porque naquele momento que você está ali dentro, é vomitado em você todo o tempo aquilo que você não sabe, que você achava que sabia, mas não sabia de nada, né? Então, qual o recado que você deixaria para essa moçada que está começando aí? Então, que está para sair da vida acadêmica e os outros que estão para entrar, né? É o seguinte, para mim o recado é muito simples. Vá com calma, o seu mérito vai ser preservado, seu futuro será brilhante, mas para isso você precisa lembrar sempre que as coisas acontecem devagar e que colocar o carro na frente dos bois não é uma boa solução. E confie em você, porque certamente se você tiver comprometimento e perseverança, você vai colher os frutos que você está plantando. É isso aí. Bom, agora de fato mesmo para encerrar. O que a Milton Campos significou na sua vida? Para mim? É. Eu tenho um carinho tão grande com a Milton Campos, porque desde o primeiro momento que eu visitei pela primeira vez, eu era criança ainda, meu pai dava aula lá na Milton, e eu entrei lá e eu já gostei do prédio, achei meio antigo, meio legal. E desde aquele primeiro momento eu fiquei pensando, eu quero estudar aí. E quando eu entrei na faculdade, só tem coisas boas para falar. Eu tive professores excepcionais, maravilhosos, colegas de turma, assim, altíssimo nível. Então, eu tenho uma saudade enorme. Eu adoraria poder voltar para Milton Campos um dia como professora, porque foi a razão da minha vida por 5 anos. Então, eu tenho muita saudade. Marcelo, para você. Milton Campos é minha casa, né? Foi o lugar onde eu primeiro conheci minha namorada, segundo, meus grandes amigos atualmente que eu mais convivo são lá da casa. Tive uma atuação muito legal como aluno, porque eu consegui ver o outro lado dentro do Conselho Superior, dentro das comissões que participei. Tenho um carinho imenso, assim como a Gabi tem uma ideia de poder um dia dar aula lá, sem dúvida nenhuma, é a minha casa. Eu considero, do ponto de vista acadêmico, minha casa
Minha casa, Minha Casa Minha Vida? minha casa, minha vida. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Foi um prazer fazer esse programa aqui com amigos, né? Contemporâneos lá da Milton Campos. E, antes de tudo, também amigos mesmo. Fizemos amizade, frequentamos a casa, assim. A Gabi nem tanto, né? Mas o Marcelo, a gente tá cansado de tomar cerveja junto. Um grande abraço, até amanhã. E, se Deus quiser, voltamos aí com mais um programa Cultura Geral de alto nível. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.